Olá, queridas estrelinhas. Nessa tarde a gente tem aqui o nosso mergulho na alma, voltando com força total. A princípio vão ser vídeos, tá? Por que vídeos? Vou resumir em algumas palavras. Para eu evitar o estresse do engajamento, né? Porque essas lives têm um engajamento muito pouco, as pessoas não se importam, passam direto de conteúdos assim, mas quando é tarô responde, o engajamento é extraordinário. Então, é algo que eu decidi por enquanto eu não sei lidar com essa frustração das pessoas não valorizarem, né, esses conteúdos, eu decidi fazer por vídeo, tá bom? Então, a gente tem uma xícara de chá. E a gente lembra que a gente tinha feito a proposta de ler a parábola? Então a gente vê um homem totalmente assustado olhando para uma xícara de chá. Na linguagem simbólica aqui, a gente fala, né? O que ele espera desse chá? Esse chá tá envenenado? Ele tem medo de queimar a boca? Ele tá com medo desse chá? Ou ele tá surpreso porque alguém deu esse chá para ele, né? Serviu esse chá e ele não esperava por esse chá. Né? Quando a gente não conhece, a gente, né, não estudou o livro, né? Porque vem um livro com o significado das cartas, mas a gente pode interagir com a imagem. Então, interagindo aqui com a imagem, a gente vê que essa pessoa não conhece, né? Ou não está harmonizada com esse ato de receber uma xícara de chá. E aí, uma simples xícara de chá para ele pode se tornar algo tão surpreendente, um tesouro. Meu Deus, estou recebendo uma xícara de chá. Alguém se importa comigo? Algo tão simples se tornar algo tão extraordinário, ou algo tão simples como uma xícara de chá de alguém que já queimou a boca em outras xícaras, ou que já foi, de alguma forma, tentaram envenenar ele numa xícara de chá. Essa simples xícara de chá pode se tornar um demônio. Mas ainda é uma xícara de chá sendo analisada por uma mente humana. Isso nos leva a pensar que a nossa mente, a forma como vemos ou recebemos as coisas, pode tornar pequenas coisas em coisas extraordinárias na nossa vida e pequenas coisas em terríveis monstros que podem nos destruir. Essa é a leitura simbólica do que a gente sente quando a gente olha, pelo menos eu, né, quando olho para essa carta. E através deste olhar, né, então, o que será que é pequenininho que a gente anda transformando em coisas enormes, né? Se é coisas boas, se for coisas boas, ótimo, né? Pequenos atos, né, vale muito mais do que grandes coisas, né? Gestos simbólicos pequenos que têm o valor ou mais valor que um diamante ou coisas extraordinárias, ou pequenas coisas que podem se transformar em algo terrível e vir até a nos destruir, né? Mas vamos ler, né, o que a parábola, né, de Bodhidharma e a origem do chá. O chá foi descoberto por Bodhidharma, o fundador do Zen, né, do Tarô Zen, do budismo Zen. Trata-se de uma bela história. Então vamos lá para a história. Ele ficou meditando durante 9 anos, olhando para uma parede. Ele ficou 9 anos apenas encarando uma parede. Gente do céu, se você fica 9 anos encarando uma parede, né? Só olhando para a parede, quando você volta para olhar para o mundo, como será que fica a nossa visão? O que será? Será que a gente vai enxergar o mundo como é? Será que a gente vai desacostumar, né? Isso é uma técnica de meditação, desacostumar os nossos olhos, porque o que enxergamos, né, na vida, né, é ilusão, né? Os indianos chamam o cabresto de Maia, o mundo de Maia, que é o mundo das ilusões,
né? Que a gente só interage com aquilo que a gente pode ver, quando, na verdade, o mundo é muito mais do que um amontoado de coisas que podemos ver, sentir e tocar com os nossos sentidos, né? Mas vamos continuar. E ele ficou lá continuamente. É natural que um dia começasse a ficar com sono. Ele lutou e lutou contra o sono. Lembre-se, o sono metafísico, a inconsciência. Ele queria permanecer consciente, até mesmo enquanto dormia. Isso é uma outra técnica de meditação que eu pratico e que me ajudou muito, né, em relação à insônia, que a gente baixa, né, o metabolismo do nosso corpo, e o nosso corpo dorme, o nosso cérebro descansa, mas a nossa mente continua consciente. E ele queria permanecer assim, até mesmo enquanto dormia. Queria manter a consciência permanentemente. A luz deveria brilhar dia e noite por 24 horas. Eis o que Dhyana é. O que é a meditação é consciência, né? A meditação é consciência. Uma noite ele sentiu que seria impossível ficar alerta. Estava caindo de sono. Então ele cortou as próprias pálpebras. Então esse olho arregalado aqui é porque ele cortou as próprias pálpebras dele para não dormir. E aí jogou fora. A gente lembra muito daquela parábola de Cristo, né? Aquilo que te envergonha, corta e joga fora, né? Mas aí a gente vem para aquelas questões, né? Ai, tem muita gente que se orgulha da personalidade, de como é, né? Ai, eu sou assim, eu sou assado, e ninguém tem que mudar por causa de ninguém, eu não sou obrigada a mudar por causa de ninguém, mas a partir do momento que a forma de você ser está atrapalhando a sua vida e atrapalhando a vida de outras pessoas, como dizia Jesus, está te escandalizando. Então, corta, joga fora e lança no fogo, né? Mas vamos seguir aqui com o cara que cortou as pálpebras, né? Cadê? Então ele cortou as pálpebras e a jogou fora. Agora não havia mais como fechar os olhos. A história é linda. Para obter a visão interior, exatamente o que eu falei para vocês agora antes, é preciso renunciar esse olhar para fora, né? Às vezes a gente tem que pagar um preço muito alto, né? De renunciar, abrir mão de certas coisas que somos ou que temos para a gente poder encontrar coisas maiores, né? Vamos continuar. Depois de alguns dias, ele descobriu que aquelas pálpebras que ele havia jogado no chão tinham começado a brotar a brotar. E esse broto tornou-se o chá. Eis porque quando você bebe chá, alguma coisa de Bodhidharma penetra em você e o mantém acordado. Bodhidharma estava meditando numa montanha chamada Ta, daí, ou Tea, né? Daí o nome Tea, chá em inglês. O nome dessa bebida vem dessa montanha, onde Bodhidharma meditou 9 anos. Isso é a parábola. Quando o mestre Zen diz, beba uma xícara de chá, ele está dizendo, prove um pouco de Bodhidharma. Não dê importância a essa pergunta. Se Deus existe ou não, quem criou o mundo, onde fica o céu, onde fica o inferno, qual é a terra do Oriente, se tem karma, o que é reencarnação, né? Quando o mestre Zen esquece suas dúvidas e bebe uma xícara de chá, ele está dizendo, melhor ficar mais atento, não se prenda a essa bobagem, nada disso vai ajudar você. Exatamente. Combina, né, com a leitura que a gente fez antes de conhecer, né, se aprofundar na lenda, né, desse budista, né, desse iluminado, né, Bodhidharma, né, que trouxe, né, essa parábola do chá. Então, sim,
difícil a gente renunciar a certas coisas, a certas perguntas, a certas questões, o porquê disso, o porquê daquilo outro. A gente pode olhar para essa xícara de chá, para essa carta e simplesmente pensar: não, tudo bem, né? O mundo tá uma bagunça, a minha vida tá uma bagunça, tá tudo bagunçado, tá tudo fora do lugar. Mas isso não é de fato o que acontece. A vida está como deve estar, eu vou sentar e tomar uma xícara de chá, né? Não vou pegar coisas pequenas e transformar em coisas gigantes, a não ser que essa coisa gigante seja algo que vai fazer bem para mim e bem para outras pessoas. Mas para isso, para a gente ter esse conhecimento, a gente precisa renunciar a muitas coisas em nós mesmos, né? Na dúvida, tome uma boa xícara de chá, né? O que não nos mata só nos fortalece, tá? Namastê, que Lorde Krishna, Lorde Shiva, que todos os deuses e todas as deusas estejam com vocês nessa tarde. Nunca se esqueçam que todo homem e toda mulher é uma estrela.